Você já parou para pensar na força dos exemplos? Aqueles que marcam gerações e nos inspiram a trilhar caminhos mais elevados? A Bíblia, ao longo de suas páginas, nos apresenta homens e mulheres cujas vidas foram transformadas pela fé, pela obediência e pela coragem. Esses personagens, que chamamos de santos, não são apenas figuras históricas, eles são guias espirituais, modelos de como viver em comunhão com Deus, mesmo em meio aos desafios mais profundos. Hoje, vamos mergulhar em 3 lições fundamentais que os santos bíblicos nos deixam. São ensinamentos que ecoam em nossas vidas diárias e nos convidam a refletir sobre nossa jornada espiritual. Por que aprender com eles? Porque suas histórias nos mostram que a graça de Deus está disponível a todos e que a santidade é mais um processo de entrega do que uma conquista humana. Está preparado para essa jornada de aprendizado e inspiração? Nosso chamado hoje é simples, mas transformador: aprender com aqueles que trilharam o caminho da fé antes de nós. O que torna as histórias dos santos bíblicos tão cativantes é que elas são marcadas por desafios, falhas e momentos de dúvida, tal como a vida de cada um de nós. E ainda assim, eles perseveraram. O que podemos extrair de suas vidas que nos ajude a enfrentar nossas próprias batalhas espirituais? Pense na sua vida agora. Existe uma área em que você sente que está lutando, onde a fé parece frágil ou os desafios parecem grandes demais? Talvez seja uma dúvida que pesa no coração, uma decisão que não encontra direção, ou um sentimento de distância de Deus. Os santos bíblicos enfrentaram questões assim e descobriram respostas que podem nos iluminar. Mas será que estamos dispostos a ouvir o chamado para essa jornada de aprendizado? Antes de nos aprofundarmos nas lições, precisamos reconhecer algo essencial. Ninguém trilha o caminho da santidade sozinho. Assim como os santos bíblicos contaram com a graça divina, e muitas vezes com o auxílio de pessoas e eventos ao seu redor, nós também precisamos de ajuda. Deus nos dá sua palavra, sua igreja, e as histórias daqueles que vieram antes de nós para nos guiar. Ao olharmos para os santos, aprendemos que o auxílio de Deus não é apenas um socorro imediato, mas uma força transformadora. Veja o exemplo de Moisés. Ele era um homem inseguro, com medo de falar em público, e ainda assim foi chamado para liderar o povo de Israel para fora do Egito. Quando Moisés duvidou de sua capacidade, Deus enviou a Arão para ajudá-lo e reafirmou que estaria com ele a cada passo. Isso nos ensina que a ajuda de Deus nem sempre remove nossas fraquezas, mas nos capacita a superá-las. Hoje, qual é a graça ou ajuda divina que você precisa? Às vezes, ela vem através de uma oração respondida, um amigo fiel, ou até mesmo um momento de silêncio em que você percebe que Deus está presente. Nossa jornada começa verdadeiramente quando decidimos sair da zona de conforto e nos abrir às lições que os santos podem nos ensinar. O que torna alguém um santo não é a ausência de pecado, mas o desejo de se voltar a Deus continuamente. Abraão, por exemplo, deixou sua terra natal sem saber para onde Deus o levaria. Foi um ato de fé radical, de entrega completa. Assim também, nossa caminhada espiritual exige que deixemos para trás medos, dúvidas e, muitas vezes, nossa própria ideia de controle. Não é fácil, mas é necessário. O que você precisa deixar para trás para realmente viver sua fé? A resposta a essa pergunta pode ser o primeiro passo de sua própria jornada rumo a uma vida mais plena em Deus. Nenhuma jornada espiritual está isenta de desafios. Os santos bíblicos enfrentaram muitos, e é por isso que suas vidas nos inspiram tanto. Pense em Davi, o jovem pastor que derrotou o gigante Golias. Antes de seu momento de glória, ele enfrentou anos de solidão e perseguição, fugindo do rei Saul que queria matá-lo. E mesmo após se tornar rei, Davi lidou com erros graves, como o episódio com Batseba, que trouxe grande dor a ele e à sua família. Esses desafios nos mostram que a caminhada espiritual não é linear. Haverá altos e baixos, momentos de dúvida e até de queda. Mas como Davi, precisamos aprender a nos voltar a Deus em arrependimento e confiança. O que isso significa para nós hoje?
significa que Deus não nos abandona, mesmo quando falhamos. Ele nos convida a levantar, aprender com nossos erros e continuar caminhando. Você está enfrentando um gigante em sua vida hoje? Pode ser um medo, um problema de relacionamento, ou mesmo uma falta de direção espiritual. Lembre-se de que, como Davi, você não está sozinho. Deus está ao seu lado, pronto para guiar sua mão na batalha. À medida que nos aproximamos do momento crucial dessa reflexão, somos chamados a considerar algo importante. Os santos bíblicos não apenas enfrentaram desafios, mas também tomaram decisões que mudaram suas vidas. Essas escolhas foram motivadas pela confiança em Deus e pelo desejo de fazer sua vontade. Veja o exemplo de Ester, uma jovem que arriscou sua vida para salvar seu povo. Diante da ameaça de genocídio, ela teve que decidir se usaria sua posição de rainha para interceder junto ao rei. Ester sabia que falar poderia custar sua vida, mas mesmo assim, ela escolheu confiar em Deus. Sua famosa frase, "Se perecer, pereci", é um lembrete poderoso de que a fé muitas vezes exige coragem. O que isso significa para você? Talvez haja uma decisão em sua vida que exija fé e coragem. Ester nos ensina que confiar em Deus pode não eliminar o medo, mas nos dá força para agir apesar dele. O momento de crise é onde os santos bíblicos brilharam, não porque eram perfeitos, mas porque se apegaram a Deus em meio às suas maiores provações. Pense em Jó, um homem que perdeu tudo, família, riqueza, saúde, e ainda assim se recusou a abandonar sua fé. Ele questionou, chorou e lamentou, mas nunca se afastou de Deus. Jó nos ensina que, mesmo nas noites mais escuras da alma, Deus está presente. Sua história nos lembra que o sofrimento pode ser um instrumento de crescimento espiritual, embora muitas vezes seja difícil de entender no momento. Se você está em meio a uma crise hoje, lembre-se de Jó. O que pode parecer uma derrota pode, na verdade, ser o ponto de virada para uma fé mais profunda e uma conexão mais íntima com Deus. Após os desafios e a crise, sempre há uma recompensa. Para os santos bíblicos, essa recompensa muitas vezes veio na forma de um relacionamento mais profundo com Deus. Abraão se tornou o pai de muitas nações. Davi, apesar de seus erros, foi chamado homem segundo o coração de Deus. Ester salvou seu povo. Jó teve tudo restaurado em dobro. Esses tesouros nos mostram que a fidelidade a Deus nunca é em vão. Pode não trazer riqueza ou status, mas traz algo muito mais precioso: paz, propósito e a certeza de que estamos no caminho certo. Qual é o tesouro que você busca em sua jornada espiritual? Talvez seja a paz em meio ao caos, ou a certeza de que Deus está com você em cada passo. Seja o que for, lembre-se de que Ele é fiel para cumprir suas promessas. Os santos bíblicos retornaram às suas vidas cotidianas, mas nunca foram os mesmos. Suas experiências os transformaram, e essa transformação impactou as pessoas ao seu redor. Assim como eles, somos chamados a levar os aprendizados da fé para nosso dia a dia. Voltar ao mundo real, com a certeza de que Deus caminha conosco, é a essência da vida cristã. O que você aprendeu hoje que pode aplicar imediatamente? Talvez seja a confiança de Abraão, a coragem de Ester ou a perseverança de Jó. Esses exemplos são guias práticos para a nossa jornada. Ao concluirmos essa reflexão, a mensagem central é clara: a vida espiritual é uma jornada, não um destino. Os santos bíblicos nos mostram que é possível viver uma vida de fé, mesmo em meio aos desafios. Eles nos lembram que a santidade não é para poucos, mas para todos que estão dispostos a se entregar a Deus. O chamado agora é para você. O que o impede de viver uma fé transformadora? Não espere, decida hoje confiar em Deus, tomar aquele passo de coragem e entregar seus desafios ao Senhor. O que você faz agora pode mudar sua eternidade.